Prazer falar com o torcedor ponte pretano, que anda meio descontente, que anda meio sofrido, e tem hora que a gente tem que vir a público e desmentir algumas asneiras, inverdades, mentiras, irresponsabilidades, incompetência de quem faz, tá? Porque não tem coragem de trazer uma fonte para dizer isso. Então eu tenho que vir a público para, num momento bom de saborear coisas boas do torcedor ponte pretano, pessoas que eu precisava saber o motivo, que te passam informações aí, Batista, extremamente equivocadas, errôneas e mentirosas, tá? Outro dia mesmo tinha um repórter... Só um minuto, Batista. Estamos conversando com o presidente Marco Antônio Berlim. Não, eu tinha uma ligação, eu queria escrever que estou dando uma entrevista tá. Vamos dar continuidade aqui. Bom, eu estou falando tudo isso para o torcedor ponte pretano saber o seguinte. Eu vou deixar bem claro. Eu sou dirigente, se certo ou não, que venho a público e falo a verdade. Quando estava atrasado o salário, eu falei, está atrasado. Tá? Chamei meus jogadores, eles sabem que teve problema de salário, sabem que o problema não foi dessa administração, que a responsabilidade é nossa de fazer o pagamento, mas sabe que isso veio decorrente a outras situações que ocorreram no clube. Nunca me furtei a falar isso para eles ou para vocês, tá? Mas vem aí um repórter de quinta categoria, produtor de quinta categoria que trabalha aí na Bandeirantes, emissora que você, ou programa de esportes que você chefia com extrema competência há muitos e muitos anos, mas não pode um cidadão, sem ter fonte fidedigna, falar o que ele falou. Que os jogadores não confiam mais no presidente, que os jogadores vão sair da Ponte Preta ao término do campeonato. Se esse time correu o que correu num derby, tá? Sem salário, é porque eles confiam na administração, confiam na comissão técnica, sabe que é um momento que atrapalhou o clube, que atrapalha a vida pessoal deles também, mas acreditaram e acreditam que será resolvido, tá? Pode ser que amanhã, depois que eu fale alguma coisa, o repórter corra atrás, aperte tanto um jogador e vai mudar o que eu estou falando aqui. Mas até o dia de hoje é isso. Nenhum jogador não quis dar entrevista, isso é mentira, tá? O problema é que na semana passada foram lá entrevistar e pediram para 2 jogadores dar entrevista. O jogador falou, não vou dar entrevista não, porque a rádio vai vir aí, ou a televisão, para só perguntar se o salário foi pago, se aconteceu isso, se nós vamos jogar. Valorizar a partida que nós ganhamos há 3 dias atrás, eles não vão. O mesmo está acontecendo agora. A valorização agora era ter ganho um clássico. Mas não, eles estão falando de salário de novo. Quem não quis ficar aqui por causa de salário e que foi um jogador, tá? Por causa de salário atrasado, ele saiu. Os outros 2 que saíram porque tinha compromissos de saírem, um pagou a multa e o outro poderia voltar para disputar a Série A, e nós os liberamos. O treinador saiu daqui porque foi ganhando o dobro do que ganhava na Ponte Preta. Foi por isso que ele saiu. Tá? E ainda bem que nós temos uma pessoa talvez competente igual ou até com mais competência. Então, muito se fala sem ligar para mim, porque quando tem coisa boa, não ligam para mim. Tá? Quando tem coisa ruim, pega em qualquer esquina informações mentirosas, que são inverdades. Sábado acabou o jogo, a Bandeirante falou, os jogadores não vão dar entrevista. Elvis deu entrevista, Zé deu entrevista, o treinador deu entrevista. Então isso não é verdade, tá? Os jogadores necessitam de receber o salário, é lógico que necessitam de receber salário. Agora, se quer saber a verdade, manda o produtor, eu estou falando que é o produtor porque o Batista me falou em off aqui que foi o produtor que falou isso. Coloca ele no ar para falar comigo. Manda ele provar que isso ocorreu. Manda ele falar qual jogador disse isso para ele. Ele não vai provar. Ele ouviu dizer. Tem repórter aqui em Campinas que cobre a ponte e está em São José do Rio Preto. Escreve um monte de asneira aqui da Ponte Preta. Outro dia falaram que o Elvis não ia pro ônibus, que não ia jogar.
Então eu estou aqui à disposição, bota o produtor aí para falar comigo. Não funciona dessa maneira. Não, mas como não funciona? Se o cara fala uma verdade minha, não é desse jeito. Eu tenho que ter o direito de falar para ele que ele mentiu. Ô Marquinhos, eu estou colocando você no ar e não é verdade que eu só ligo na podre pra você, que não ligo na boa. Não, eu não falei de você, Ao contrário, eu tô sempre ligando permanentemente pra você. Pode falar de mim se ele não ligou pra mim. Então nós vamos fazer o seguinte. Você tem que falar pro produtor ligar pra mim. No produtor. Eu não falei de você. Você que falou pra mim em off que foi o produtor que te passou a nota. Eu disse pra você que eu li a nota que foi colocada. Se a nota era verídica. Como que funciona o programa? Existe uma produção que prepara uma pauta. Eu não trabalho sozinho, sou eu que faço tudo. Desde quando a roda então foi existe uma pauta. Batista. Aí você me perguntou, eu falei, eu li na manchete. Eu vou de novo colocar no ar aquilo que foi dito. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, há também um desgaste entre elenco e o presidente Marco Antônio Eberlin, em razão dos prazos adiados para pagamento dos salários. Os atletas, no entanto, garantiram que não cogitaram em nenhum momento qualquer tipo de greve, como não jogar o Derby 211 ou partida contra o Brusque. Então é o seguinte, veja, isso foi colocado em manchete. Eu dei a manchete logo em seguida. Isso, aonde que se cogitou isso? Em qual lugar se cogitou isso algum dia? Como é que funciona a reportagem? Ponte Preta falaram que não iam jogar. Hoje a matéria, Batista, ontem, eu não quero te pautar não, mas são coisas boas. Eu não queria nem entrar nessa celeuma, mas o canhão grande tá pro lado de lá essa semana, não do meu lado. Mas vamos botar o canhão pra lá. Mas fala quantas coisas boas. Vende coisa boa também. Quantas coisas boas nós falamos pro produtor da ponte. Que a Ponte Preta não vende só que o avião caiu. Mas quantas coisas boas nós falamos porque você me conhece bem. Eu já tinha entrado aí e falou, Batista, você mentiu. Eu te liguei em off e procurei saber, Batista, qual é esse assunto aqui? E o que eu falei pra você? Marco, entra no ar e coloca a sua versão. A minha vida inteira eu fiz isso. Que versão que ele tem? Ouvindo os dois lados. Ele não me procurou o seu produtor, os seus produtores. Eu desafiei o seu repórter, aliás, a reportagem toda, para ver as contas da ponte. Nunca vieram aqui. Como não foi? Aí veio o maluco, falou, eu vou aí. Ele veio, fiquei 1h30 conversando com ele não botou nada no programa. Nada. Aliás, deixa eu falar sobre esse assunto. Deixa eu falar sobre esse assunto. Breno, não vamos que outra celeuma, aqui a pauta é outra. Ô, Berlim, eu falei sobre essa. Depois que a gente se reuniu, eu falei sobre esse assunto e disse o seguinte. Não tem nada a ver isso daí, ó. Eu falei sobre esse assunto na Rádio Bandeirantes e disse o seguinte, ó. Estou cobrindo o Guarani. Quando eu voltar a cobrir a Ponte Preta, eu até mostrei os papéis aqui, ó. Dei um resumo, ó. Tô com eles aqui do meu lado. Não nada não, Breno. Quem tinha que fazer todas as anotações. Outras duas emissoras mostraram. Tá? É que problema, eu me furtei, parei de ir na rádio um pouco, a dar entrevista, porque aparecia chororô, meu. Eu só queria que mostrassem a verdade, tá? Se o produtor pode falar uma imbecilidade dessa que ele escreveu aí pro Batista, ele pode falar a verdade que eu te dei. Essa o produtor não vai escrever? Porque não interessa pro produtor escrever por que a ponte está desse jeito? Aí não interessa pro produtor falar. Não é verdade, isso aí não é verdade. Lá porque tá penhorado o negócio. Não é verdade. Isso o produtor não vai atrás para ver? Não é verdade. Essa pergunta, Batista, não é com você, não é com o Valdemir que eu tô falando, não. Se você falou para mim que é o produtor, eu queria saber o nome dele. Eu tô aqui desde 1984 e se eu tiver que fazer esse tipo de jornalismo, eu paro com isso. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu, na minha vida inteira, eu tô nesse negócio há muitos anos, sempre ouvindo dois lados. Porque senão, sabe o que acontece? Batista? O que acontece é o seguinte, aí eu tenho que escrever um texto, submeter a você ou ao dirigente do Guarani. Olha, o que você acha de falar isso? Não tem cabimento, caramba.
Funciona assim, coloca uma coisa no ar Batista. e coloca o outro lado, ouve os dois lados. A minha vida inteira eu fiz isso. Você quer que o quê? Você quer criar celeuma pro dirigente ir lá e desmentir? O que eu só disse é o seguinte, funcionou sempre, porque você é dinossauro. Ô, Eberlin, eu tô com uma informação aqui, é meia brava. Quero checar com você, procede isso? Olha, não procede, não, mas eu tenho outras fontes, tá tudo bem, pelo menos ele me procurou. Agora um desqualificado, que eu nem sei quem é, fala o que ele quer. Não fala isso, você não conhece a pessoa, não conhece o profissional, não fala isso. Você está falando de uma pessoa que você não tem conhecimento. Bota ele no ar comigo, Batista. Para com isso, não vai entrar no ar, não funciona assim. O responsável sou eu, e eu estou falando com você. Então nós vamos debater até onde for possível. Por que a produção não fez a matéria do endividamento da ponte? Isso não é de interesse da coletividade ponte pretana? Explica, por favor, de novo, o que aconteceu, Breno. Ô Marquinhos, eu expliquei. Ele mudou pro Guarani. Fiz um resumo. O Breno vai ficar 10 anos falando aí, Batista. Quando ele veio aqui, eu achei que ele ia botar no seu site, Batista. Mas você acha que dá para explicar num programa de rádio como porquê funciona e depois não quer ouvir a resposta? Ô Marquinhos, mas ele tá aí, ele não vai explicar nada. A gente conversou e você me recebeu muito bem com a doutora Thalita. Breno, falei isso no ar, no dia que eu cheguei. Não explicar mais nada, você não vai fazer. Lógico que não vou fazer, eu tenho tudo aqui, ó. Mim. Eu tenho tudo aqui, Você vai fazer ó. O dia que isso não for mais importância do grande público. Eu vou fazer. Você vai fazer. A desculpa foi boa, que agora você está cobrindo o Guarani, maravilha. Você mesmo disse, o importante nesse momento é falar da situação da ponte e a ponte subir. Acabou, a ponte subiu. Pode parar, não muda isso não, meu amigo. Eu falei para você que quando você fizer referência, você estava cobrindo a ponte, houve um atraso na ponte, eu falei, olha, se fosse um atraso, porque nós não programamos direito a ponte, e nós não prevíamos que ia acontecer isso, está tudo certo. Tá? Agora, houve atraso na ponte que não vinham ocorrendo por um motivo. E vocês não querem falar. Sabe por quê? Porque o lado de quem fez isso não vai vir a público, o mentor de tudo isso aí, para debater comigo. Porque se caga todo. E boa parte da imprensa se caga para ele também. Eu quero ver botar eles e eu ali. Bota pro debate que você vai ver, vai destruir todo mundo. É esse que é o problema. Pô, Marcos, você tá destemperado? Eu não tô, não. Tá? Não tô destemperado, não. Agora, quando é importante para a ponte falar esse assunto, maravilha, eu acho que é importante. Se fosse verdadeiro, não é. É mentira do produtor ou de quem apurou. Tá? A não ser que amanhã mude isso. Aí vocês compram algum jogador para falar isso. Tá? Hoje não era. Agora, isso é importante. Falar do endividamento da ponte não é importante. Comprar jogador para falar isso? Eu não admito isso, não. O que, Batista? Eu não admito. Comprar jogador para falar aquilo que nós colocamos no ar. Eu falei de se comprarem jogador, Batista. Eu não falei que você compra ninguém. Pelo contrário, até agora há pouco eu era um lord inglês com você. Eu estava falando, Batista, tive a seguinte informação. Procede. Tá copiado aqui. Você falou para mim, Marco, eu não falei isso. Não disse que eu não falei. Eu disse que eu li. Agora a pessoa voltou a insistir. Não, ele falou sim. Eu disse que eu li. Não é isso aí que leu, não, que ele te mandou. Ele falou que os jogadores não vão ficar na ponte por sua causa. Tá? E até acho que não deve, um ou outro não deve ficar mesmo. Tá? Porque eu cobro mesmo, eu falo. Ninguém de vocês conseguiu falar assim, ó. Poxa vida, hein? Com salário atrasado, o time da ponte voou no derby. Qual de vocês teve coragem de falar isso? Que o time voou, correu como nunca. E aqui, com todo respeito à equipe adversária, eu não estou falando da equipe adversária. Estou falando de humilhação, não estou falando de nada. Falando que correu, transpirou, fez jus à centenária camisa nossa, fez jus às nossas tradições, jogou como o nosso torcedor gosta, com salário. Imagina se o salário tivesse em dia, hein? Mas eu falei. Isso aí não é para o produtor. Ô, Tigrão, é que ele não ouviu, entendeu? Eu falei. Aqui. Não, ele tá falando isso, ele não falei, inclusive. Eu falei, inclusive, pro Toró. Na frente do Toró. Eu falei no jogo. Você fez entrevista com o Toró agora ontem, falou que tá cobrindo o Guarani, entrevistou o Toró e o Toró falou, não temos nada para falar disso. Na TV, então, na como TV, é que, pera um pouquinho só, como é que vai falar que jogador não tá dando entrevista por causa de salário se você entrevistou o Toró, Breno? Mas eu não falei isso, nunca falei isso. Mas o Batista acabou de falar. O Batista escreveu aqui pra mim. Isso.
Bom, então é o seguinte... Os jogadores não querem dar entrevista por causa de salário. Ô, Marquinho, com relação à questão da entrevista, o Pedro Piscinato esteve lá para fazer essa entrevista. Por favor, diga pra gente o que é que aconteceu. Ô, Pedro. Boa noite, Eberlinho. Um prazer estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Semana passada, na quarta-feira, eu, outros colegas da imprensa, nós estávamos lá no CT. Estava programada uma entrevista coletiva com alguns jogadores e a informação... E os jogadores disseram que não queriam falar, mas não disseram que era por causa de salário. A informação que nós recebemos é que os jogadores não iriam falar por conta dos salários atrasados. Quem que deu essa informação para você? Foi o jogador? Foi a Ponte Preta. Foi a assessoria de imprensa da Ponte? Foi a Ponte Preta, foi em nome da Ponte Preta. Porque se foi a assessoria, eu vou mandar o Paulo Santana embora agora. Foi em nome da Ponte Preta, Eu acabei de falar com o Paulo quando aconteceu esse episódio. O Paulo Santana me disse o seguinte: presidente, eles queriam, acho que era o Diogo e mais um, o pessoal falou, eu não vou falar não, porque eles só vão vir falar de salário. Então nós não vamos falar. Não foi numa boa, ninguém falou que não ia falar porque não estava recebendo. Ó, o Breno entrevistou o Toró. Acabou o jogo, o Elvis deu entrevista para vocês, que era a televisão que cobriu o jogo. Aliás, ótima cobertura, parabéns. Tá? Agora é muito fácil. Tá? Antigamente, talvez eu e o Batista passamos. Vocês jovens agora pegam a ponta das redes sociais e mandam pau. Não checam com ninguém, não falam com ninguém. Não vão esmiuçar o teu assunto. Antigamente, o repórter tinha mais responsabilidade para dar esse tipo de entrevista ou de furo, checava com 10, 15 pessoas e não, toca lá e que se dane o mundo. Não é assim que se faz jornalismo. Tá? Batista sabe fazer, Tigrão sabe, Edu Pinheiro sabe, tá? Agora o pessoal mais jovem, talvez vocês vão suplantar esses mais velhos que estejam aí, mas tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. E se isso for verdade, também não tinha problema ter falado. Se o jogador falasse assim, nós não vamos dar entrevista porque tá com saco, não tem problema nenhum. Eu não ia chiar em nada, mas não é verdade. Não foi verdade o que ocorreu. Pode ser verdade a partir de amanhã, a partir de depois da manhã, não era verdade. Tá? Agora, como eu te disse, para você, Piscinato, né? Como é que é teu nome? Pedro Piscinato. Então, você é que tá cobrindo a ponte, não é? Sim. E você fez alguma matéria? Peraí, deixa eu descobrir por que tá atrasado o salário na ponte. Você fez alguma matéria? Ah, mas... O atraso é por conta dos bloqueios, certo? Você fez alguma matéria? Você trouxe a público informações? Os atrasos não são por conta dos bloqueios? Não, eu estou perguntando, você trouxe essa matéria? Teve 2 órgãos de imprensa de Campinas que fizeram matéria na íntegra, falando quem deve mais, qual gestão endividou mais, quem pediu bloqueio de verba. Você não fez. Eu não posso cobrar isso do Batista. Ou posso, não sei, ele está dizendo que tudo é responsabilidade dele. Eu não posso cobrar o Breno porque mudou de lado agora. Não mudou de lado. Aí eu não posso cobrar o Batista porque o Batista falou que veio da produção. Aí eu falo com você, você fala, mas não sei. Então, sabe, se fosse verdade, não tem problema nenhum. Eu vim a público, se você não me conhece, o Batista me conhece. Eu ia abrir a entrevista, Batista, é verdade. Eu tô cagando se falaram isso ou não, mas é verdade. Tá? Agora, já falei, a Ponte Preta vende também, meu jovem, talvez brilhante um dia, repórter, que o avião subiu. A Ponte Preta só não vende só que o avião caiu. Tá? A Ponte vende coisas boas. Tá? Aqui na Ponte Preta, nos últimos 4 anos, fez inúmeras coisas boas que poucas vezes você vai enaltecer. Tá? A Ponte está brigando como nunca. Os torcedores têm que ter orgulho desses jogadores. Se não tem da minha pessoa hoje, pelo momento que o clube vive, eu sou responsável, não tem problema. Eu carrego o ônus e assumo o ônus. Tá? Mas vamos falar as verdades. Tá? Simplesmente vir aqui não quer falar, não sei o quê. Pô, parece que nós perdemos o jogo. Parece que nós perdemos o jogo. Tem que falar aí, a Ponte quer encher o campo, a Ponte precisa do apoio do seu torcedor. Então a Ponte pretende botar 14 mil torcedores, 15 mil torcedores, ou isso não vai vender? Ou isso não interessa para você? É uma pergunta, eu não estou afirmando, não. E nem duvidando da sua, como é que fala? Integridade não, da sua dignidade como repórter. Não vende falar isso? O torcedor da Ponte não pode ouvir isso, não quer ouvir isso? Só quer ouvir coisa ruim, enxurradas de coisa ruim?
Os salários foram pagos. 4 anos que está aqui, se você botar na balança, a balança está lá só de coisa, parece que é o contrário, que só foi feito coisa ruim. Você fala de transfer ban, de quem que é o transfer ban? É meu? Ou era da gestão passada? Que eu vinha pagando, aí veio um bloqueio da gestão passada e eu não posso pagar a conta deles que eu estava pagando. Você fez matéria disso? O Breno viu isso, mas não saiu matéria disso. Se ele mudou, ele podia ter dado a matéria para você. Ô Eberlin, eu citei aqui na Rádio Bandeirantes, citei em relação aos bloqueios da Ponte Preta que você me passou, citei semana passada. Você tá cobrindo o Guarani agora, não vamos nem falar. Sim, Breno. Mas eu... Não, mas deixa eu falar. Não vamos nem falar, você não quer falar. Eu citei, eu quero falar sim. Eu citei não, falar o quê? Em relação aos 700... faz um programa inteiro para falar por que deve. Você não vai fazer... Não vou nem fazer um programa especial. Eu posso fazer um programa Eu posso fazer um programa especial, me comprometo a fazer um programa especial. Não é comigo que você tem que fazer. Não, sim. É muito fácil mudar a responsabilidade. Você lembra que eu te falei, Breno, eu não vou te dar entrevista, eu quero que você olhe, pergunte se você tem dúvida, tá? Você é um repórter, você estudou, você é um profissional da área. Fale o que você vê, o que é verdade, o que você acha que não é verdade, e imita a sua opinião. Senão toda hora é que nem eu tô aqui agora fazendo chororô para a torcida da Ponte. Isso é triste, é chato, o torcedor não aguenta mais isso. Tá? Eu respeito demais o torcedor, às vezes vou dar um pau aí nas redes sociais. Se tem uma pessoa, um dirigente da Ponte que respeitou a torcida dela, tá? Nesses últimos 30 anos, sou eu. Eu fiquei aqui quando a porta sempre teve para fechar, tá? O repórter que eu estava falando é Pazinato, né? Pedro Piscinato. Piscinato. Você sabia que eu enfrentei isso não sendo presidente do clube, com 9 meses de salário atrasado e nem o porteiro recebia? Ô Marquinho, não dá para continuar mais, né? Não dá porque bater, lógico que não dá. Quando não é do interesse de quem está fazendo, não é dá. Isso. É que tem um compromisso comercial, o programa tem que encerrar às 7. Em outros tempos, quando tivemos embates gigantescos, parece que o negócio era diferente. Era diferente, você estava mais a pau. Hoje você deixa na mão dos meninos aí. Não é deixar na mão dos meninos. A minha vida inteira eu sempre produzi profissionais, velho. Foi assim a vida inteira. Ô Batista. Não tem desonestidade, nada disso. Ô Batista. Agora, você é dinossauro suficiente para falar, pera um pouquinho só. Você é um cara que não se só queria, Marquinho, me dá audiência. Oi, Berlim. Vou falar uma merda dessa aqui, que não é verdade, sem pelo menos falar com ele? Que isso? Poxa, que isso? O programa é ao vivo. Nós fazemos programa ao vivo. Então, ao vivo, você me chama, bota no ar. Ô, Marquinho, eu tenho essa informação. Marquinhos, só um minutinho, por favor. Que tá falando essa balbúrdia aí? Só um minutinho, por favor, o Tigrão quer falar e depois a gente vai encerrar. Pois não, Tigrão? Bom, o Marquinho, um abraço para você. Um abraço. Só queria ter a possibilidade que a gente está aqui ouvindo e uma entrevista não pode virar monólogo. Aliás, não era esse o objetivo, né? E a Ponte ganhou o derby, tá de parabéns. Agora, você dizer que nós não reconhecemos que o time correu, mesmo estando com os salários atrasados, então você não viu nossa transmissão. Eu não falei. Eu cheguei a usar um termo aqui. Eu não falei que vocês não reconheceram, Valdemir. Não, peraí. Põe o áudio que eu falei. A gente deu todos os méritos e ontem nós elegemos a seleção do derby. Os 11 jogadores da seleção do derby foram do time da Ponte. A gente poderia sofrer qualquer tipo de retaliação ou crítica, mas a gente está aqui para colocar a coisa do jeito que ela Valdemir, eu assisti. Então eu inclusive, o jogo inteiro da Bandeirantes. Eu vi todos os seus comentários do Batista, do Carlos Henrique, eu escutei tudo. Não precisa falar tudo que você está falando eu ouvi. Tive a coragem, porque eu acho que quem está falando a verdade tem que estar respaldado, de dizer que a Ponte engoliu o Guarani. Que o Guarani não viu a bola. Você sabe se eu tivesse aqui como diretor de futebol, eu ia... mas então você está dizendo que a gente só fala de coisa ruim, pô. Tá? Você acabou de dizer que a gente só fala do avião caindo. Valdemir. Nós falamos do avião subindo.
Mas peraí, a Ponte fez um derby sensacional. Eu não falei que você não falou. Eu falei pro repórter então falar que a Ponte foi melhor que o Guarani e que o placar correto não era aquele, o placar tinha que ser maior, isso é falar que o avião caiu? De novo é o dinossauro tentando me engolir. Eu não falei isso. Não é isso, não. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não falei Pelo isso. respeito que você me merece, eu preciso fazer essa pergunta para você. Vale. Mas eu gostaria que você respondesse de forma equilibrada. Eu tô equilibrado. É muito importante a sua resposta, porque senão a gente fica conivente com algumas coisas que você falou aí e que não são exatamente a expressão da verdade com relação ao nosso trabalho. Não é questão de ser dinossauro ou de ser lagartixa. Não, Valdemir. Pode mandar bucha. Não, é uma pergunta dentro, até para que você tenha essa oportunidade de colocar o que você pensa e a sua opinião. Porque o grosso da torcida da Ponte, quando você vem, você acabou de dizer, tô eu aqui com chororô de novo. Não é chororô, você tem um pensamento de que a responsabilidade é das administrações anteriores. Tigrão, 2 minutos. A pergunta é a seguinte, é o que todo mundo me pergunta. A atual administração, quando assumiu, não sabia da real situação da Ponte? Não. Por que essa surpresa toda? Porque ninguém poderia saber, só as pessoas que estavam aqui dentro. Só as pessoas que estavam aqui dentro. Pega os balanços lá, você quer que eu te mando? Eu mandei acho que pro Breno aí. Vê se isso estava escrito em algum balanço patrimonial. Não saberia as dívidas. Dizer. E de novo, eu estou falando Ponte, assim, ó, quando eu falo... A Ponte já tinha passado por Transferban, você sabia de tudo, pô. Ei, de novo eu vou falar para você. Você sabia? Não sabia. Aí, se você não quer que eu coloque respostas na sua boca, você não pode dar na minha. Eu não sabia. Mas... Transferban é uma coisa, o Valdemir. Tá? A Ponte perdeu o jogador por falta de recolhimento de fundo de garantia. Ninguém inclusive sabia, na sua gestão. Mas, meu, perdeu por falta de recolhimento de fundo de garantia. Quando que eu disse que eu não perdi jogador de fundo de garantia? Não, eu tô dizendo que a situação era crítica e você é um cara extremamente bem informado. Você montou, né, uma equipe para concorrer uma chapa de peso com gente que estava dentro. Você não montou só com você que estava fora. Não, senhor. O presidente do Conselho Deliberativo era o mesmo. Não, senhor. O vice-presidente, que infelizmente nos deixou a semana passada. Você fazendo colocações, e como o Batista falou que tem 2 minutos, eu não posso responder. Então vamos lá, ô Marquinho, responda. Não é verdade. O Tigrão não vai falar e você terá 2 minutos para responder. Vamos lá, a partir de agora. Ô Tigrão, por favor. Vamos lá, 2 minutos para responder. Marquinho. Estou tentando responder, Batista. É que ele também me interrompe. Primeiro, rapidamente, eu não falei que o Batista, que o Carlos Henrique, que o Tigrão não deixaram de enaltecer o resultado. Eu não falei nada disso. Eu falei porque o produtor que acha que vender desgraça vende mais que coisa boa, que essa semana era para se falar de coisa boa. Tá? Primeiro, eu assisti depois todo o tape do jogo pela Bandeirantes e assisti toda a gravação que eu gravei e assisti todo o comentário do Valdemir, do Carlos Henrique, não sei lá mais quem estava lá. Então eu não falei nada disso. Eu quis dizer que se vende coisa boa também. Respondendo para o Tigrão, é impossível eu saber como estava isso aqui dentro. Se você acha que o presidente do conselho ou outra pessoa saberia, você devia convocar para uma entrevista e perguntar para ele. Porque eu acho que eu tenho credibilidade suficiente com você, Tigrão, para você acreditar que eu não sabia. Ou senão você fala, Marquinho, você não tem credibilidade comigo. Porque aí é diferente. Eu estou dizendo para você e não é a primeira vez. Jamais eu diria isso. Então tá bom, não é a primeira vez que eu digo. Eu não sabia. E se você entendeu bem, você fala que eu estou desequilibrado, eu falei por diversas vezes. Se tivesse verdade na incursão do produtor ou do repórter, eu sou o primeiro a confirmar. Que eu não sou doido, aprendi com o melhor de todos, que era Zé Arnaldo, de mentir para a imprensa.
Se a imprensa perguntar e for verdade, Eberlin, fale, Zé Arnaldo me ensinou. Se o repórter estiver latindo atrás de você, freie o carro que ele para de latir e responde para ele. Foi assim que Zé Arnaldo me disse. Acabou, Marquinhos. A coisa mais difícil do mundo. Acabou, encerra, por favor. Você, em algum momento, que me pergunta alguma coisa, de um repórter indagar alguma coisa para mim. Ele não indaga nada. Ele escuta de 3 meninos nas redes sociais, senta aí, escreve o Batista, olha, a pique é essa, fala aí. Abraço, Marquinhos. Abraço. É isso que eu estou discordando. Abraço, tá? Muito obrigado. 18h32, intervalo.